E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que você transformou o seu rosto? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? E disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas desta terra, e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Contudo, o Senhor lhe asseverou: Não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Bem, irmãos, todo mundo conhece a história, né? Eva comeu do fruto que era proibido, deu para o seu marido Adão, e eles então foram expulsos do jardim do Éden, né? Do jardim que Deus havia plantado. E a Bíblia fala agora um novo capítulo da história de Adão e Eva, né? O nascimento dos bebês, dos primeiros filhos. O primogênito Caim, a palavra de Deus fala que ele era lavrador, assim como Adão, ele cuidava da terra. E Abel decidiu por ser pastor de ovelhas. Então, um cuidava de animais e outro cuidava de frutos, de árvores, provavelmente da colheita também. Provavelmente o culto ao Senhor já havia sido estabelecido aqui, porque a Bíblia não relata como que eles começaram a cultuar o Senhor, mas pelo que nós lemos aqui, eles já ofereciam sacrifício ao Senhor. Provavelmente Adão já havia recebido algumas normas, né, de Deus, como seria oferecido o sacrifício de sangue. A palavra diz que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, provavelmente, desde esses primeiros dias aqui, já havia sido estabelecido os rituais de holocausto. Quando a palavra de Deus fala que assim que o homem peca com sua mulher, a Eva, Deus mata um animal e faz para eles roupas. Então, o primeiro pecado, após o primeiro pecado, a primeira consequência após o pecado é a morte, o derramamento de sangue de um outro animal. E a palavra de Deus fala então que eles preparam, né, aquele holocausto, e Abel prepara. A Bíblia fala que ele prepara o melhor das gorduras, ele pega a primícia, né? A primícia fala de primeiros, o melhor. É como se fosse o cordeirinho mais gordo, o cordeirinho mais bonito, o melhor, as primícias mesmo. E ele oferece aquilo ao Senhor. E a palavra fala que da mesma maneira como Caim ofereceu, também Abel. Só que a Bíblia não fala que Caim ofereceu das primícias. A Bíblia fala que ele apenas ofereceu o fruto da terra. E aqui na minha Bíblia Shed, eu gosto muito das anotações de rodapé do Dr. Shed. Ele fala o seguinte, que provavelmente Caim era um avarento e mesquinho, e por isso não ofereceu ao Senhor os primeiros frutos, não ofereceu o melhor.
Provavelmente, especula-se, né? Não tem como saber. Provavelmente ele até não coletou nem os frutos frescos da árvore. Provavelmente o que estava ali pelo chão. Era como se fosse o resto, algo que não ia custar nada para ele. E ele pega aqueles frutos ali e oferece a Deus em holocausto. E a palavra fala que o Senhor atentou o Senhor para a oferta de Abel, mas não atentou para a de Caim. Eu já vi algumas pessoas dizendo, então Deus tem filho preferido? Por que Deus rejeitou um e aceitou do outro? Não, eu não acredito que Deus tenha filho preferido. Eu acredito que tem filhos que buscam a Deus da maneira que Deus quer ser buscado. Porque tem a lei, tem os preceitos, né? Desde Moisés, Deus estabeleceu os preceitos da maneira que ele deveria ser adorado, da maneira que ele deveria ser cultuado. E muitas vezes nós queremos criar novas regras, novas leis. E Deus não vai abrir mão, porque Ele é Deus. Ele é Deus soberano e Ele não vai abrir mão de quem Ele é e da santidade dEle. Não é porque eu peco que Deus vai me aceitar, não é porque eu quero alargar uma porta que é estreita que Deus vai permitir, não. A porta é estreita e ela vai continuar estreita. E a mesma coisa, Deus não pediu esse sacrifício a Caim e ele ofereceu um sacrifício que não lhe custou nada e provavelmente, como diz esse estudioso aqui da Bíblia, provavelmente ele pegou um fruto qualquer e ofereceu para o Senhor. E nós vemos em vários lugares da palavra que Deus, em alguns episódios, Deus mandava fogo do céu. Provavelmente, quando a Bíblia fala que Deus atentou para Abel, mas não atentou para Caim, isso eu que estou dizendo, não sei se aconteceu. Provavelmente Deus mandou o fogo no holocausto ali de Abel, que era a confirmação que ele estava aceitando aquele fruto, aquelas primícias. E Deus não mandou o fogo no holocausto de Caim. E a palavra fala então que ele fica muito aborrecido e o Senhor vê que ele se afastou, que ele tá tipo emburrado ou que ele ficou separado até do irmão. E eu me lembro, estava estudando essa passagem e me lembrei de alguns casos assim de irmãos, né? Irmãos que sentiram inveja, irmãos que viram a predileção dos pais pelos outros e alguns até tentaram matar, como José do Egito, né? O ódio dos irmãos era tão grande que eles planejaram matar José. O amor que o pai tinha por José fez com que acendesse aquela ira, aquele ódio pelos irmãos, que eles chegaram a planejar a morte do irmão. E se não fosse o outro irmão protegê-lo, né, eles provavelmente teriam matado. Mas mesmo assim, eles o venderam para o Egito. Davi também. Davi, quando vai na peleja, o pai dele pede que ele leve pães e queijos para os irmãos na batalha. E ele chega ali, tá naquela batalha, o Golias atiçando a guerra, e ninguém ia na guerra. E quando ele chega, o irmão dele, né, o recebe com desaforos e falando, eu conheço o teu coração, conheço a tua presunção. Davi não tinha falado nada. Então, provavelmente, os irmãos tinham inveja de Davi, porque ele já havia sido constituído rei. E outros dois irmãos também que eu me lembro da Bíblia é Jacó e Esaú, né? Que tinham a predileção, o pai amava Esaú e a mãe amava Jacó. Mas Deus já havia escolhido Jacó e a Bíblia fala que desde o ventre eles tinham uma disputa, já brigavam no ventre da mãe. Mas tinha predileção já, e tanto que Jacó foge, né? Porque Esaú tinha ameaçado matá-lo. Então Jacó foge para a terra do seu tio Labão e fica ali por talvez 15 anos ou mais, até que aquela ira do irmão dele fica apacentada e ele volta, né? Então vários episódios, a Bíblia não esconde esses episódios de irmão contra irmão, porque desde o Éden, época remota, desde lá do Éden, o primeiro assassinato, né? Eu lembro quando eu li essa passagem a primeira vez, ainda na minha adolescência, eu anotei aqui do lado, primeiro assassinato. Grave isso, né? Tipo, você ser lembrado como o primeiro assassino da história da humanidade. Porque Caim, ele foi o primeiro bebê. Então, foi o primogênito de todos nós, né? Não de nós, porque a Bíblia fala que toda a raça dele, toda a descendência dele foi exterminada no dilúvio. Mas ele seria, né? Depois nasce Sete e nós somos descendentes de Sete. Mas ele seria o nosso pai, assim como Adão, né? Adão teve ele e ele seria como nosso pai, o Abel. Mas aí ele é exterminado e a gente não teve... Ele não deixou mais descendência, todos morreram no dilúvio. Mas você pensa, a pessoa era o primogênito,
foi a primeira criancinha que nasceu. Então eu imagino o cuidado de Adão e Eva, né? O primeiro bebê da terra. E Deus também, era como se Deus fosse o vovô, né? O primeiro netinho de Deus, se for colocar assim, Deus o pai de Adão e Eva, e Caim o primeiro netinho de Deus, né? Mas a Bíblia fala que ele estava revoltado, porque ele era vaidoso, ele era presunçoso. Ele tinha certeza que Deus ia aceitar o sacrifício dele. E quando ele viu que Deus rejeitou, ele não aceitou a rejeição. Ele não aceitou também ser corrigido por Deus. Olha aqui o que o Senhor falou para ele no versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus falou, olha, eu tô sabendo que você tá para cair, você tá para tropeçar num lugar aí, mas cabe a você. E eu até penso assim, muita gente fala, a minha carne é fraca, eu não aguentei, eu caí, eu pequei. Não, gente, a nossa carne não é fraca. Deus tá falando aqui, ó, capítulo 4 de Gênesis, cabe a você dominá-lo. Então a gente tem que ter domínio próprio. Uma das virtudes do Espírito Santo é domínio próprio. A gente consegue se dominar. Mas muitas vezes a gente deixa o nosso temperamento, as nossas emoções, aquilo que a gente acha que é certo, né? A gente se deixa levar por isso tudo. E a palavra então fala que Caim premedita o crime do irmão. Ele convida então Abel para ir no campo e ali ele o mata, né? A Bíblia não dá sinais de como é que foi isso. Acredita-se que ele pegou uma ossada de um animal ou uma pedra e acertou a cabeça do irmão e Abel morre. E logo em seguida a palavra fala, vamos ao campo. Acredito que provavelmente eles já tinham uma pequena cidadela, uma pequena comunidade construída, né? Porque fala, vamos ao campo, dá a impressão que eles não moravam na floresta ou no campo. Dá a impressão que já passou que muitos anos desde que Adão e Eva saíram do Éden. Então eles já tinham uma cidade estabelecida. E aí ele fala, vamos ao campo, e ali ele mata o irmão. E o Senhor procura. O Senhor é onipresente. Então o Senhor viu que ele tinha matado. E o Senhor dá um voto para ele. Provavelmente Deus pensou, eu vou dar a chance para ele falar e para ele se arrepender. Mas ele era tão vingativo e falso e ardiloso, porque ele armou uma história com o irmão. Provavelmente foi, me ajuda a pegar uns frutos, ou me ajuda numa colheita. Ele deve ter feito alguma coisa para ter trazido Abel ali pro campo e ter matado o irmão. E aí o Senhor pergunta para ele, onde está teu irmão? E olha só o que ele responde, sou eu tutor ou sou eu guardador do meu irmão? Tem uma linguagem, acho que é da NVI, que fala, né? Sou eu guardador do meu irmão? Eu sou babá do meu irmão? Se fosse trazer para os dias de hoje, né? Eu que cuido do meu irmão? Eu não sei do meu irmão. Mas o Senhor sabia, e ele fala, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. E aqui ele recebe uma maldição. Versículo 11, és agora, pois, maldito. Foi a primeira pessoa depois de... A Bíblia fala que quando Adão e Eva pecaram, o Senhor falou, maldita é a terra. E aqui maldito foi Caim. E ele era tão covarde, eu penso, né, que ele era tão covarde e tão... Ele era maturo, ele era falso, vaidoso, vingativo, invejoso, cruel. Vários adjetivos ruins ele tinha, mas ele não se arrependeu. Ele tinha acabado de cometer o primeiro homicídio da história da humanidade. Ele não viu ninguém cometer um homicídio primeiro. Ninguém nunca tinha matado ninguém. Então foi o primeiro assassinato da história humana. Então ninguém ensinou para ele como fazer aquilo, mas a maldade já era intrínseca nele. E quando o Senhor chama ali para aquela conversa, eu penso, a palavra fala que Deus, todo dia, na viração do dia, ele vinha ter com Adão e Eva, né? Então eu penso que Deus andou ali com ele. E era a hora dele ter chorado, falado, Senhor, eu pequei, eu matei meu único irmão, me perdoa, o que vai ser agora? O que eu vou falar para minha mãe? O que eu vou falar para o meu pai? Mas ele não se arrepende. Ele não se joga para Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente é assim também. A gente
pisa em falso, a gente comete pequenos e grandes delitos, e quando é pra gente ser confrontado, quando é pra gente chegar diante do Senhor, às vezes a gente acha muito mais fácil dar desculpas. Assim como Adão. Adão falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher falou, foi a serpente. A serpente eu pôr a culpa em ninguém. Não tinha ninguém mais, né? Era sempre um pondo culpa no outro. E ninguém assumia a sua culpa. E Caim do mesmo jeito, não assumiu a culpa. Não falou, não, Senhor, eu sou um assassino mesmo. Eu queria ser o centro das atenções. Eu queria ser o primogênito. Eu não queria que tivesse Abel. Eu queria que tivesse só eu. Mas não, ele não fala nada, ele não se arrepende. Olha o que ele fala no versículo 12. No versículo 12, Deus fala para ele: lavrarás o solo e não te dará ele a sua força. Ele ia trabalhar, mas ia ser com muita dificuldade, ele não ia ter 100%. E olha o que Caim fala: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Deus nem tinha castigado ele ainda. Ele não tinha recebido nenhuma consequência do assassinato do irmão. Mais pra frente, a Bíblia fala do vingador de sangue. E fala também das cidadelas que eles fugiam. Às vezes a pessoa cometia um delito sem querer. Sem querer, ela matou a outra pessoa. Aí ela ia para ali, para aquelas cidades, e ficava ali naquela cidade que era... seria como uma prisão hoje. Só que era uma cidade aberta, a pessoa ficava ali. Enquanto ela estivesse ali, o vingador de sangue, que era uma pessoa que vingava o sangue, não poderia tocá-lo. Mas nessa época que a Bíblia não fala que tinha o vingador, não fala que ninguém ia matar ele, a Bíblia não fala nem quantas pessoas haviam na terra nessa época. Depois, mais pra frente, a Bíblia vai falar que Adão tem novamente um filho, né, chamado Sete, mas a Bíblia não fala ainda que quantas pessoas haviam na terra. A gente não tem noção de quantas pessoas haviam aqui. Então quem que ia matar ele? Provavelmente ninguém ia matá-lo. Ou talvez ele tinha medo da ira de Deus. Mas se ele se arrependesse, se ele fosse para o Senhor, provavelmente o Senhor o perdoaria. E olha aqui o que ele fala. O Senhor lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte para quem quer que o encontrasse. A Bíblia fala que Deus então coloca algo em Caim, que ele ia ser peregrino. O Senhor falou que ele poderia peregrinar, mas que ia colocar um sinal nele, que qualquer pessoa que visse Caim ia saber: aquele é Caim, aquele ali é o assassino. E eu já vi várias especulações, tipo que ele tinha um sinal na testa, ou que ele era negro, mas isso não é verdade. Muita gente até especula, fala que... muita gente fala que negro é amaldiçoado por causa de Caim, que é maldito, porque o Senhor falou que ele era maldito. Mas só que os negros não são descendentes de Caim, até porque toda a descendência dele morreu no dilúvio. A Bíblia fala que os negros são descendentes de Noé, dos 3 filhos de Noé. Um dos filhos dele, a linhagem vem das tribos dos africanos e dos etíopes, do filho de Noé, o que viu o pai e zombou dele quando Noé estava embriagado. Então a linhagem de negros vem do filho de Noé e não de Caim. A gente não sabe qual é esse sinal que Deus colocou. Já vi falar que ele ficou aleijado, já vi falar que ele tinha um rachado na testa, ou que ele tinha uma marca. Ouvi falar, né? Ouvi e já li também que tinha uma luz, tipo um holofote que vinha sobre ele. E aí todo mundo viu, aquele lá é ele. Mas a Bíblia não fala o que era. Só fala que ele não seria morto assim. Mas existe uma linha que especula o seguinte. Porque no versículo 16 fala o seguinte: retirou-se Caim da presença do Senhor, então ele decidiu abandonar Deus. Ele desviou. Ele falou: não quero mais, já deu pra mim. Não quis se arrepender, não quis se consertar com Deus. Ele poderia ter feito diferente, ele não resistiu. Aqui no versículo 7, Deus falou: cabe a te dominar. Ele não se dominou, deu vazão ao ódio, matou o irmão. E agora, diante do Senhor aqui, ele preferiu não consertar com o Senhor, mas começar uma nova vida. Tem muita gente que quando peca, ao invés de consertar com o Senhor, vaza, sai da presença do Senhor. E para nós cristãos, não tem como você sair a gente sabe, né, que não tem como você sair da presença do Senhor, porque o Senhor está em todos os lugares. É impossível. A palavra fala:
Mesmo que eu vá para o profundo da terra ou na mais alta montanha, lá o Senhor me achará. Então não há como um cristão sair da presença do Senhor. Não tem como. Mas Caim falou, não, eu dou conta, eu vou começar uma nova cidade. E a Bíblia fala que ele foi para essa terra chamada Nod, que era ao oriente de Éden, e ele teve um filho chamado Enoque. Não é aquele Enoque. Lembra que semana passada que eu falei de Enoque? O bisavô de Noé? Não é esse Enoque, esse aqui é um outro Enoque. E aí ele põe o nome do filho da cidade, o nome do filho dele. Aqui no versículo 23 tem uma coisa muito interessante. Esse homem chamado Lameque, eu vou ler aqui para vocês. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Esse Lameque, ele veio 5 gerações depois de Caim. Então, ele era o tatara do Caim. E olha que interessante, muitas pessoas não acreditam em maldição hereditária. Mas a Bíblia, pelo que fala aqui no versículo 23, a terra já era povoada por outras pessoas. A Bíblia não relata quem são essas pessoas. Mas ele fala, eu matei um homem que me feriu. E um mancebo porque me pisou. A pessoa pisou nele e ele matou. Motivo fútil. Quem era o assassino da família dele? Que matou o irmão por um motivo fútil. Porque teve inveja do irmão, que era um invejoso. E esse rapaz aqui, Lameque, olha que interessante, disse ele às suas 2 esposas, Ada e Zilá, já tinha poligamia. 2 coisas que Deus não aceitava nessa época aqui, poligamia. Deus não fez o homem para ter várias mulheres. E nessa época aqui, ó, nos primórdios da humanidade,